8 de março, Dia Internacional da Mulher, está viral aí uma trend, quer dizer, um videozinho tendência nas redes sociais comparando a beleza das mulheres de direita com as de esquerda. E isso porque o Bucho pôde, ele disse há poucos dias atrás que as mulheres de esquerda eram feias e incomíveis. Você pode ver, não tem mulher bonita petista, tem feia. Às vezes acontece, eu tô no aeroporto, alguém me xinga lá, a mulher, olha pra cara dela, nossa mãe. Incomível. Incrível como a mente doente desse ser de quase 70 anos que precisa de um chip pregado no rabo para manter as suas funções matrimoniais se resume o seu pensamento, o debate político a estereótipo, a cor da pele, a gênero, a ereções, a exploração de beleza e submissão e sexualidade feminina. E só para vocês terem uma ideia da capacidade intelectual do inelegível, em 2019, o presidente da França, ele criticou o Bolsonaro pelos incêndios que estavam acontecendo aqui na Amazônia. E adivinha como foi que Bolsonaro respondeu a essa crítica? De forma inteligente, de forma diplomática, política, ele comparou a beleza de Michelle Bolsonaro com a da primeira-dama francesa, chamando a primeira-dama francesa de feia. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Bem, mas o ataque do Bucho Podre desses dias lá, ele estava no carnaval, entrando no mês da mulher, foi o suficiente para instigar mulheres, jovens, garotas, muitas delas de classe média alta que se diz de direito, compartilhar vídeos atacando outras mulheres no Dia Internacional da Mulher. E sabe o que é que isso mostra? Que a herança histórica que o conservadorismo traz de uma sociedade patriarcal com seu analfabetismo, ignorância e fanatismo ainda vive dentro da nossa sociedade e com muita força. Sim! Mas agora veja a vergonha e a humilhação que essas mulheres de direito estão passando. Mulheres que hoje têm o direito de votar, de se divorciar, de estudar, de entrar numa universidade, que conquistou os mesmos salários dos homens na mesma função. Hoje, no Dia das Mulheres, estão chamando de feia as mulheres que lutaram por tudo que elas têm hoje. Olha, pra mim, é ridículo. Estão cometendo a imbecilidade de propagar o pensamento do patriarcado medieval burguês ao resumirem o valor feminino ao de eu sou bonita, eu sou submissa, eu sou comível. O cão é muito bem articulado. Olha, e deixa eu dizer, eu tinha vários assuntos para falar hoje. Para ter várias curtidas, vários compartilhamentos e aumentar a minha monetização, o meu ego. Mas sabe o que eu fiz? Eu disse, cara, eu vou ligar o se lasque. Sabe por quê? Porque o presente hoje é para você, mulher. E eu vou dar aquilo que eu tenho de mais valor, que é o conhecimento. E veja, na Idade Média, no século V ao século X, a produção de cerveja... Você gosta de uma cervejinha? Você sabe da história da cerveja? Pois é, a produção de cerveja era predominantemente caseira. A bebida era essencial ali na dieta medieval. Por quê? Primeiro, que a água era frequentemente contaminada, era suja. E a cerveja, por passar por um processo de fervura, era muito mais segura para o consumo. E, claro que também tinha o valor nutricional, porque as pessoas, principalmente de classe baixa, né, que nem se alimentavam direito, a cerveja tinha várias calorias e vários nutrientes, então os camponeses, eles adoravam tomar cerveja. Bem, nessa época a fabricação da cerveja era uma tarefa feminina, era da mulher, assim como o preparo do pão, fazer pão. As mulheres faziam a cerveja para o consumo da família, mas em alguns casos sobrava cerveja e elas vendiam o excedente, tornando-se assim, estavam começando a ser pequenas comerciantes, né, locais. Esse tipo de cerveja era chamada de ale na Inglaterra e Great Beer em algumas regiões ali da Europa, pois não tinha o lúpulo. O lúpulo só se tornou ali, só veio aparecer no século XII, no século XIII. Mas enfim, conforme a população crescia e a cidade se desenvolvia, algumas mulheres passaram a se dedicar exclusivamente à produção da beer, da cerveja. E elas eram conhecidas como alewives, né? Vendiam lá nas feiras, nas tabernas ou diretamente na sua casa. Mas agora eu quero que você preste atenção. Essas mulheres eram figuras populares, mas também eram vistas com certa desconfiança. Muitas eram viúvas ou solteiras, que significava o quê? Que elas não estavam sob o controle de um marido ou de um pai.
algo que incomodava bastante a sociedade medieval, a sociedade patriarcal. Além disso, algumas usavam ervas para dar o sabor da cerveja, e naquele tempo, qualquer conhecimento sobre ervas já era associado a práticas místicas, a prática de magias. A partir do século XII, com o fortalecimento do comércio na cidade, aí surgiram as chamadas de guildas, né, que era a corporação de ofício. E essas associações de trabalhadores, elas iam se especializando em determinadas áreas, e aconteceu isso com a guilda do cervejeiro, que passaram a controlar a produção e venda de cerveja. Eles estabeleceram assim um padrão de qualidade, né? Mas aí eles cobravam taxa. Bem, essas guildas eram compostas majoritariamente por homens e começaram a excluir as mulheres do mercado formal de cerveja. E isso foi um golpe duro lá para as wives, que perderam o espaço para produtores masculinos. Com a consolidação das guildas e a crescente masculinização do ofício, as mulheres cervejeiras passaram a ser vistas como concorrência indesejada. E esses homens de bem, da moral e dos bons costumes, eles passaram a acusar essas mulheres de serem fraudulentas, de adulterar cerveja colocando água, ou de vender cerveja estragada. Mas aqui vem a cereja de bolo dessa história. Como muitas dessas mulheres trabalhavam com as ervas, esses homens de bem passaram a denunciá-las no Tribunal da Inquisição como bruxas, para que elas fossem mortas e eles não tivessem mais concorrência. Muitos dos elementos icônicos associados às bruxas tiveram raiz na vida das Ewains. O caldeirão, por exemplo. As cervejeiras usavam grandes caldeirão para ferver os ingredientes da cerveja, especialmente o malte e depois, né, o lúpulo. Esse era o equipamento essencial no processo de fabricação. Seria como se fosse um reator. O chapéu pontudo. Registros medievais mostram que as Ewaves usaram chapéus altos, pontudo, para se destacar nas feiras, nos mercados. Como havia muita gente, né? Ela para vender o produto, ela botava o chapéuzão para que os homens lá que estavam atrás de cerveja olhassem: olha, tá ali, ali tá vendendo cerveja. E a vassoura na porta. Na Idade Média, muitas cervejeiras colocavam a vassoura na porta das suas casas para indicar que ali vendia cerveja. Por que isso, Jota? Porque a maioria da população era analfabeta, não sabia ler, não podia escrever: aqui vende cerveja. Então ela botava a vassoura e associava: olha, tem vassoura, ali vende cerveja. Ah, agora eu entendi! Então, na realidade, o que aconteceu foi uma demonização gradual das mulheres independentes, especialmente daquelas que desafiaram a estrutura patriarcal e o comércio da época, o livre mercado. Olha, já tinha toda a tendência ao neoliberalismo, né? Mas calma, que o presente de vocês ainda não acabou, não. O Jotinho ainda tem coisa para falar. Vamos pular da Idade Média para o século XIX. No final do século XIX, na Revolução Industrial, as mulheres começaram a ocupar postos nos trabalhos, nas fábricas, mas elas enfrentavam o que acontecia para todo mundo naquela época, né? Jornadas de trabalho exaustivo, trabalhando 14, 15 horas por dia, salários baixos e condições insalubres. Muitas fábricas você tinha que trabalhar agachado, era escuro, cheio de poeira. Aí, muitas mulheres passaram a organizar movimentos operários para exigir melhores condições de trabalho, né? Jornada de trabalho reduzida e o direito ao voto. 1908, cerca de 15 mil mulheres marcharam em Nova York exigindo melhores condições de trabalho e o direito ao voto. E a gente, no ano seguinte, em 1909, o Partido Socialista dos Estados Unidos organizou o primeiro Dia Nacional da Mulher no país. Mas até aquele momento, tudo era visto como frescura. Ai, mulher querendo votar. Ai, mulher querendo direitos trabalhistas. Aí, no dia 25 de março de 1911, aconteceu um incêndio na fábrica Triangle Shirtwaist, em Nova York, que matou 140 mulheres, muitas delas presas dentro do prédio porque as saídas estavam fechadas. Por quê? Era uma prática comum para evitar que as funcionárias saíssem
antes do fim do expediente. Terminou 5 horas, se desse 5 para 5, as mulheres saem, não, vamos deixar elas trancadas, só vão sair quando realmente for a hora. Bem, o desastre gerou uma revolta e impulsionou a luta pelos direitos trabalhistas femininos, mas a história não termina aí. Não! Adivinha de onde veio o 8 de março, Dia Internacional de Mulher? Da Rússia, do comunismo. 8 de março de 1917, operárias de São Petersburgo saíram às ruas para protestar contra a fome, a Primeira Guerra Mundial e o regime do imperador, do czar, né? A manifestação cresceu e foi o estopim, presta atenção, as mulheres, né? Essa revolução que elas fizeram, esse protesto que elas fizeram, ajudou no estopim da Revolução Russa, levando à abdicação do czar Nicolau II. Após a Revolução Russa, o governo soviético reconheceu o direito ao voto das mulheres e em 1921 a União Soviética oficializou o 8 de março como o Dia da Mulher. Aí, em 1975, entra a ONU e declara o Ano Internacional da Mulher e oficializou o 8 de março como o Dia Internacional de Mulher. Então, senhora Dondoquinha de direita, né? Muitas mulheres lutaram e morreram para conquistar o direito que vocês têm hoje. E aí vocês vão valorizar, vão se prostrar, adorar isso. Jamais eu tô pra você que você não merece. Tá, vagabunda? Alguns mais malandros iam na bezerrinha, na jumentinha, tá certo? Mas era comum, não tinha naquele tempo, não tinha mulher como tem hoje em dia, que ele tinha mulher, mas a mulher não... Bolsonaro, então, com o microfone desligado, começou a gritar pedindo direito de resposta. Exaltado, ele subiu à mesa da Câmara gritando com a deputada Maria do Rosário, que presidia a sessão. Deficiência, que vai usar da palavra. A senhora Agna Alves Cruz. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Heredia do assédio da jornalíssima dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Lohane, Thaís E Larissa. 3 meninas? 3 meninas. Isso aí. Não vou falar não, só vai dar... isso mesmo. É uma quadrúpede. Cala a boca, vocês são um canalha. Pare de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus. Advogando em causa própria. Fica quieto. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade. Meu Deus.